Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para vocês o comentário da prova PM Soldado Masculino, prova tipo B da banca IADES. Eu sou o Valmir Oliveira, advogado e também professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui trabalhar noções de direito processual penal militar. A questão de número 57 traz a seguinte redação: no que se refere às medidas preventivas e assecuratórias, de acordo com o previsto no Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Letra A. Considera-se preso preventivamente, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal Militar, aquele que está cometendo crime ou acaba de cometê-lo. Meus alunos abraçaram essa questão muito tranquilamente, porque eu havia avisado que um tema muito forte para cair era a prisão em flagrante ou prisão preventiva aqui no Código de Processo Penal Militar. E o examinador quis confundir a cabeça dos alunos, mas dos nossos alunos não. Por quê? Porque, veja bem, quando ele fala aquele que está cometendo ou acaba de cometer, está falando de prisão em flagrante, mais especificamente o flagrante próprio. Você pode observar, né, de acordo com o artigo 244, que ele não fala da prisão preventiva. O artigo 244 do Código de Processo Penal Militar, ele trata o tema prisão em flagrante. E especificamente a linha A, a linha B, que é o caso aí da questão, trata do flagrante próprio. Se fosse a linha C, o impróprio, e se fosse a linha D, o flagrante presumido ou ficto. Então, errada a letra A. Meus alunos logo já passavam logo um riscaço aí, verificando que está errado essa letra A. Letra B. A prisão em flagrante, segundo prevê o artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, deve fundamentar-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Ele inverteu aí, né? A prisão em flagrante está no 244. Na verdade, no 255 está a prisão preventiva, tá? É a prisão preventiva. Então, observe que no 255 tem a prisão preventiva, tá? E tem os requisitos, a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, mas isso é na prisão preventiva e não, como disse aqui na letra B, prisão em flagrante. Letra C, a homenagem cessa somente, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance está errado. A homenagem cessa somente com a sentença condenatória transitada e julgada. Errado, porque quando você observa o tema homenagem, lá no artigo 263 do Código de Processo Penal Militar, ela poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cuja pena máxima da pena privativa da liberdade não exceda 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime antecedente do acusado. Não trata aí que só vai ser concedida depois de sentença transitada e julgada ou sentença irrecorrível. Letra D. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. É esta a alternativa correta preconizada no artigo 221 do Código de Processo Penal Militar, onde traz o tema legalidade da prisão. Realmente, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente, ordem escrita de autoridade competente. E a letra E diz que a prisão preventiva, conforme prevê o artigo 260 do Código de Processo Penal Militar, é executada de ofício pela autoridade policial, independentemente da expedição de mandado judicial. Errado! Por quê? Porque quando você faz a leitura do artigo 260, diz que a prisão preventiva vai ser executada por mandado, não é de ofício, por mandado, tá? Por mandado, com os requisitos do artigo 225, nós falamos, né, indício de autoria, materialidade da infração penal. Se o indiciado ou acusado se achar detido, será notificado o despacho que é decretado pelo escrivão do inquérito. Então, erra quando fala que será de ofício pela autoridade policial, vai ser por mandado, tá? Precisa, sim, do mandado judicial para que venha a efetuar a execução da prisão preventiva, tá? Então, essa questão sonhada, definida, os alunos acertaram muito bem essa questão.
A questão 58 era um tema também que eu conversava muito em sala de aula, em inquérito policial militar. IPM, inquérito policial militar, é forte candidato para cair na prova. Então caiu. No interior de certa organização, o soldado MV estava dormindo no alojamento e colocou o respectivo celular para despertar às 6 horas. Folgado, hein? Folgado. Contudo, ao acordar, percebeu que seu celular já não estava mais em sua cama. Que dificuldade! Roubo seguido de roubo, né? Roubo não, né? Porque na verdade ele estava cometendo outro crime, ele estava dormindo em serviço. Mas olha só, furtaram o celular desse policial. Então vamos lá. Contudo, ao acordar, percebeu, né, que seu celular já não estava mais em sua cama, restando apenas o carregador. Notada a ausência, o soldado MV participou o fato aos seus superiores, sendo instaurado em inquérito policial militar para apurar o furto, né? Apuraram só o furto. A portaria de instauração designou como encarregado do IPM o capitão CB e como escrivão o subtenente FN, tá? Capitão CB, subtenente FN. Vamos lá. Considerando o fato hipotético descrito e conforme as disposições contidas no Código de Processo Penal Militar para o inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. Letra A. Como não há indiciado preso, tá? Tá solto, indiciado, o capitão CB deverá terminar o IPM no prazo máximo de 20 dias. Era um tema que nós batíamos muito. Olha, fique atento para os prazos dos inquéritos. Entre eles, fique atento, em regra, para finalizar o prazo do inquérito policial militar. E nós sabemos que se o indiciado não está preso, em outras palavras, ele está solto, não são 20 dias, são o quê? 40 dias. Falamos isso, preconizado onde? No artigo 20 do Código de Processo Penal Militar, tá? O prazo será de 40 dias quando o indiciado estiver solto, contado a partir da data em que se instaurar o inquérito. E se ele estivesse preso, sim, seria 20 dias. Então a letra A está incorreta. Letra B, o capitão CB deverá encerrar o IPM com minucioso relatório, no qual mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, da hora e do lugar onde ocorreu o fato delituoso. É esta a alternativa correta, a literalidade ali do artigo 22 do Código de Processo Penal Militar. Tranquila essa questão, sucesso no mundo todo, questão, meus alunos acertaram de bandeja. Letra C, o capitão CB poderá ouvir qualquer testemunha por até 8 horas. Epa, erra nesse contexto, por quê? Porque de acordo com o que preconiza o artigo 19, parágrafo 2º, a testemunha não será inquirida como regra por mais de 4 horas. Erra quando fala aqui que fala em até 8 horas consecutivas, tá? O erro da letra D diz que o capitão CB poderá designar qualquer hora do dia e da noite para ouvir as testemunhas. Errado, porque de acordo com o artigo 19 caput, a inquirição vai ser durante o dia. As testemunhas indiciadas, exceto em caso de urgência inadiável, que vai constar na respectiva assentata, deverá ser ouvida durante o dia, aí entre o quê? Entre 7 e as 18 horas. Erra a letra D quando fala qualquer hora. E a letra E, todas as peças do inquérito. Essa aqui eu batia muito com os meus alunos, mas demais nesse tema, né? Nesse contexto aqui, quem rubricava o IPM. Lembra? Todas as peças do inquérito serão por ordem cronológica reunidas em um só, processada com as folhas numeradas, até aí tudo bem, as quais deverão ser rubricadas pelo encarregado do inquérito policial. Não, serão rubricadas por quem? Pelo escrivão, literalidade do artigo 21 do Código de Processo Penal Militar. Então, mais uma questão que meus alunos acertaram com plenitude. Questão 59 diz assim: considere hipoteticamente que o Ministério Público Militar recebeu inquérito policial militar, IPM, relativo a furto de celular do soldado MV ocorrido no interior de determinado quartel. A prática do crime militar foi atribuída ao soldado SL, o qual confessou o delito, acrescentando saber que o bem era de propriedade de outro militar e, ao final, restituiu o celular à vítima. Durante o IPM, o encarregado ouviu 20 testemunhas, as quais corroboraram a autoria e a prova do fato que constitui crime militar.
com base no fato descrito e segundo as disposições contidas no Código de Processo Penal Militar, CPPM, assinale a alternativa correta. Letra A. No caso descrito, a ação penal depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo Ministério Público a que o agente estiver subordinado, certo ou errado? Errado, por quê? Porque nós temos como regra no artigo 29 do Código de Processo Penal Militar que a ação penal ela é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Letra B. O Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia contra soldado SL porque não estão presentes os requisitos do artigo 30 do Código de Processo Penal Militar. Errado. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 30 do Código de Processo Penal Militar, diz que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver a prova de fato que em tese constitui crime e indícios de autoria. No caso que nós lemos, existe a prova de fato que em tese constitui o furto, que é o crime que está preconizado aí, e existe o indício de autoria também. Tá? Então, a letra B está incorreta. A letra C. A denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o soldado SL deverá conter o rol de testemunhas no qual constarão obrigatoriamente as mesmas 20 ouvidas durante o IPM. Errado. Por quê? Porque quando você observa o artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, que fala sobre a denúncia, lá diz que o rol de testemunhas ela não pode ser superior a 6. Então, erra aqui quando fala que é possível já na denúncia colocar as 20 testemunhas. Errado. Letra D. O Código de Processo Penal Militar permite que o soldado do MV, em razão de ter o seu celular furtado, ingresse com ação penal militar privada contra o soldado SL, a qual tramitará no Juizado Especial Criminal. Acabamos de falar, ainda em concordância com o artigo 29, que a ação penal é pública e o titular será o Ministério Público mediante denúncia, Ministério Público Militar. E a letra E é a alternativa correta oferecida à denúncia contra o soldado SL pela prática do crime de furto. O Ministério Público não poderá desistir da ação, baseado justamente no princípio que nós falávamos, que é o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode dispor, não pode desistir da ação, mas poderá posteriormente opinar. Perfeito, poderá opinar pela absolvição quando entender que existem fundadas razões de fato ou de direito. Corretíssimo, professor. Onde estão preconizadas essas informações? Estão preconizadas no artigo 32 e no artigo 54, parágrafo único do Código de Processo Penal Militar. O artigo 32 ele trata do tema proibição da existência da denúncia. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. E o pedido de absolvição, no artigo 54, parágrafo único, fala que a função de órgão de acusação não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que para aquele efeito existem fundadas razões de fato ou de direito. A questão 60 foi uma questão tranquila também, porque trouxe qual tema? Medidas preventivas e assecuratórias previstas pelo Código de Processo Penal Militar. É correto afirmar: letra A, desaforamento do processo e o sequestro. Letra B, conexão e a prisão. Letra C, denúncia e homenagem. Letra D, busca e apreensão. E letra L, despedência e o arresto. Qual é a alternativa correta? A letra o quê? Super tranquila. Letra D, se você lembrar disso aí, é só você lembrar da estrutura, né, do Código de Processo Penal Militar. Quando ele trata no título 13, no capítulo 1, das providências que recaem sobre as coisas ou pessoas, aí ele traz da busca, da apreensão, que foi o gabarito, né? Da restituição. Aí quando ele fala das providências que recaem sobre coisas, do sequestro, hipoteca legal, do arresto, da providência que recai sobre pessoas, prisão provisória, prisão em flagrante e prisão preventiva, tá bom? Então estava aqui a resposta dessa questão, super tranquila, bastava você lembrar da estrutura do Código de Processo Penal Militar no tema das medidas preventivas e assecuratórias. Futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, fechamos aí as questões, creio que os senhores também fecharam as questões
de Código de Processo Penal Militar e aguardo vocês, se assim precisar, no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira, e também no meu Instagram, _site Valnei Oliveira. E estamos aguardando você na loja Concurseiro para próximos concursos. Você vai passar nesse, vai fazer outro e vai continuar passando até você se cansar. Professor, eu passei em 8, 12 concursos. O que eu faço? Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Você vai escolher aquele que é melhor para você. Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo aí, você futuro soldado da PM do Estado do Pará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.